Olá, crianças! Na nossa aula de hoje, de ciências, nós vamos dar continuidade estudando as cadeias alimentares e fotossíntese. Abram o livro na página 77. Cadeias alimentares. As plantas produzem o próprio alimento, enquanto os animais se alimentam de plantas ou de outros animais. Veja este exemplo. As plantas são alimentos para insetos, que são alimentos para as aranhas, e essa sequência, planta, inseto, aranha, é uma cadeia alimentar. Nela, cada ser vivo está ligado ao outro pela alimentação. Uma cadeia alimentar sempre começa com uma planta. As plantas são os produtores das cadeias alimentares porque fazem fotossíntese. Então, aqui, nós temos a planta, que são alimento para os insetos são alimento para as aranhas. Então, aqui, nessa imagem, temos uma cadeia alimentar. Então, agora vocês vão ver um vídeo sobre cadeia alimentar e depois nós vamos continuar o estudo sobre fotossíntese. Cadeia alimentar. O sol nasce para todos é uma frase bem verdadeira. Todos os dias ele está lá no céu, brilhando e nos aquecendo. Mas para as plantas ele também representa a produção de seu alimento, já que elas produzem sua alimentação por meio da luz que recebem do sol. O alimento produzido é transformado em energia para a planta, e a parte dessa energia se perde para o ambiente na forma de calor. Como as plantas produzem seu próprio alimento, são chamadas de produtores. Quando um animal se alimenta de uma planta, ele, além de ser um herbívoro ou onívoro, alimenta-se de plantas e animais, é chamado também de consumidor primário. Assim como na planta, o alimento que o animal consome se transforma em energia em seu corpo, e parte dela é perdida para o ambiente na forma de calor. Se um ser vivo se alimentar de um consumidor primário, será considerado carnívoro, ou será considerado um onívoro, se ele também comer plantas. Além disso, aquele que come um consumidor primário é chamado de consumidor secundário. Ao final da cadeia estão os seres decompositores, que são seres capazes de se alimentar dos seres que morreram ou de parte deles. Os decompositores devolvem para o ambiente os materiais que retiraram desses seres. É exatamente a continuidade dessa cadeia alimentar que garante a sobrevivência dos seres vivos na natureza ao longo do tempo. Cadeia alimentar. O sol nasce para todos é uma frase bem verdadeira. Todos os dias ele está lá no céu, brilhando e nos aquecendo. Mas para as plantas ele também representa a produção de seu alimento, já que elas produzem sua alimentação por meio da luz que recebem do sol. O alimento produzido é transformado em energia para a planta, e a parte dessa energia se perde para o ambiente na forma de calor. Como as plantas produzem seu próprio alimento, são chamadas de produtores. Quando um animal se alimenta de uma planta, ele, além de ser um herbívoro ou onívoro, alimenta-se de plantas e animais, é chamado também de consumidor primário. Assim como na planta, o alimento que o animal consome se transforma em energia em seu corpo, e parte dela é perdida para o ambiente na forma de calor. Se um ser vivo se alimentar de um consumidor primário, será considerado carnívoro, ou será considerado um onívoro, se ele também comer plantas. Além disso, aquele que come um consumidor primário é chamado de consumidor secundário. Ao final da cadeia estão os seres decompositores, que são seres capazes de se alimentar dos seres que morreram ou de parte deles. Os decompositores devolvem para o ambiente os materiais que retiraram desses seres. É exatamente a continuidade dessa cadeia alimentar que garante a sobrevivência dos seres vivos na natureza ao longo do tempo.
Fotossíntese. A fotossíntese é o processo de produção de glicose e açúcar pelos vegetais a partir de água e gás carbônico na presença de clorofila, substância que dá a cor verde das folhas e luz solar. Veja o esquema da fotossíntese. Então, nós temos esse desenho aí que mostra a planta, né, a árvore. O que é o processo, como acontece? O gás carbônico é absorvido pelas folhas. O ser humano, ele elimina para o ambiente o gás carbônico. E a planta absorve esse gás carbônico e elimina para o ambiente o oxigênio, que é o que nós precisamos para a nossa sobrevivência. Então, ter plantas, ter árvores próximo a nós é muito importante por isso. Então, olha aqui, a energia solar da luz é absorvida pela clorofila. Então, as plantas precisam de luz para sobreviverem, por isso, porque ela ativa a produção de clorofila, que é esse pigmento verde, né, esverdeado das plantas. Água e sais minerais absorvidos pela raiz. Então, por aqui, ó, pela raiz, entra os nutrientes para a planta, que é levada por ela, sobe pelo caule e vai até as folhas. Continuando aqui, a glicose é o primeiro passo para a produção de outros açúcares, proteínas, gorduras e vitaminas pelos vegetais. Por isso, os vegetais são chamados de produtores. As proteínas, os açúcares, as gorduras e as vitaminas que as plantas produzem passam para os herbívoros por meio da alimentação. Nos herbívoros, os nutrientes dos alimentos são quebrados em pedaços menores pelo processo de digestão. Assim, eles podem entrar na circulação e ser usados como fonte de energia para o herbívoro produzir proteínas, gorduras e açúcares. Quando um carnívoro come um herbívoro, ele recebe os nutrientes do herbívoro, que são usados pelo predador para obter energia e fazer os próprios nutrientes. Então, essa energia, né, que um alimento tem, passa de um animal para o outro, né, durante assim, a cadeia alimentar. Um animal se alimentando do outro, ele passa juntamente essa fonte de energia. É o que está explicando aqui. Então, aqui nós temos a imagem do cavalo, que é um herbívoro, pois só se alimenta de vegetais. Então, o leão é um carnívoro, pois se alimenta de outros animais. Olha aqui, ó, eles estão comendo um boi aqui, os leões. E aqui o ser humano, ele é onívoro, pois se alimenta tanto de vegetais como de outros animais. Então, nós comemos, né, alface, couve, vários tipos de verduras. E também comemos carne de boi, carne de porco, né, peixe. Então, por isso somos onívoros. Agora vocês vão realizar... Não, antes disso, vocês vão assistir um vídeo sobre fotossíntese, aqui na sequência. E depois vocês vão realizar as atividades da página 79. Smart Kids apresenta fotossíntese. Como as plantas se alimentam? As plantas fabricam seu próprio alimento. Absorvem a luz solar em um gás, o gás carbônico. A luz solar e o gás carbônico unem-se à água, obtendo como resultado a glicose, que é um tipo de açúcar. Esse processo é chamado de fotossíntese. Vamos agora ver como se dá esse processo. A água é absorvida pelas raízes e atinge todas as partes da planta, chegando às folhas, que são o principal local onde se realiza a fotossíntese. No ar que respiramos existe um gás muito importante, o gás carbônico. Esse gás entra nas plantas pelas folhas.
A luz do sol fornece energia para a formação do alimento da planta, um açúcar chamado glicose. O açúcar produzido pela planta é utilizado para a produção de energia. Todos os seres vivos precisam de energia para sobreviver. A energia é retirada dos alimentos. No processo da fotossíntese, a planta liberta algumas substâncias que não necessita, como é o caso do oxigênio. Este gás é fundamental para a respiração dos seres vivos. A fotossíntese inicia a maior parte das cadeias alimentares na Terra. Sem ela, os animais e muitos outros seres seriam incapazes de sobreviver, porque a base da sua alimentação está nas substâncias orgânicas proporcionadas pelas plantas verdes. Por hoje é só. Até a próxima!